Você sabia que os pilotos têm um grupo no WhatsApp e que esse mesmo WhatsApp está pegando fogo? O diretor da Mercedes diz que Antonelli terá um futuro muito brilhante. Já Hamilton diz que é importante lembrar que Antonelli tem apenas 18 anos. Verstappen escancara a principal fraqueza da Red Bull em 2024 e por conta de recapeamento da pista em Monza, Drugovich não fará TL1 na Itália. Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin, estava programado para participar do TL1 do GP da Itália em Monza, substituindo Fernando Alonso. No entanto, devido ao recente recapeamento da pista e às mudanças nas zebras, a equipe optou por adiar a participação do brasileiro. O recapeamento do circuito em Monza resultou em um asfalto mais novo e escuro, o que, segundo o ex-chefe de motores da Renault, Rico Penteado, aumentará a absorção de calor. Isso gerou a necessidade de os pilotos titulares avaliarem como os pneus se comportarão nessas novas condições. Como resultado, a Aston Martin decidiu manter Alonso no carro para o TL1, a fim de ajustar o setup do carro diante dessas novidades. Fernando Alonso confirmou a mudança nos planos, mencionando que a estreia de Drugovich em um treino livre deve ocorrer no GP do México, onde ele terá outra oportunidade de assumir o carro durante o TL1. Max Verstappen, antes do GP da Itália em Monza, revelou que o principal desafio da Red Bull na temporada de 2024 tem sido o equilíbrio do carro. O holandês destacou que a falta de equilíbrio está prejudicando significativamente o desempenho da equipe, algo que se tornou evidente em corridas recentes. Verstappen mencionou que, embora a equipe esteja experimentando várias configurações para tentar resolver o problema, o carro ainda não está respondendo como esperado. Quando questionado sobre o impacto do problema na última corrida, Verstappen minimizou dizendo que não foi um alarme, mas sim um fim de semana em que a Red Bull não conseguiu fazer o carro funcionar como desejado. Ele explicou que o problema de equilíbrio é persistente e que a equipe ainda está em busca de uma solução. Verstappen também esclareceu que os problemas de equilíbrio são mais relacionados ao próprio carro do que às configurações específicas. O piloto destacou que essa falta de equilíbrio é especialmente problemática em circuitos de rua e que a Red Bull atualmente não é o carro mais rápido nem mesmo em pistas convencionais. Isso leva Verstappen a ter expectativas moderadas para a próxima corrida em Singapura, onde o desafio de equilíbrio pode ser ainda mais pronunciado. Andrew Chauvelin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, comentou sobre o jovem piloto Andrea Kimi Antonelli, que tem sido alvo de rumores como potencial substituto de Lewis Hamilton na equipe a partir de 2025. Chauvelin destacou as habilidades naturais de Antonelli e seu impressionante currículo, que o colocam como um dos favoritos da Mercedes para ocupar a vaga do heptacampeão. Antonelli, que recentemente completou 18 aninhos, já chamou atenção no automobilismo com sua rápida ascensão pelas categorias de base. Segundo Chauvelin, a velocidade e o talento natural do jovem piloto são os principais fatores que despertam o interesse da Mercedes. Abre aspas. Ele tem subido pelas categorias de forma muito rápida. Não faz muito tempo que ele estava no kart e agora já está na F2 e testando um carro de F1 conosco. Ele tem um currículo impressionante para alguém tão jovem e sem dúvida terá um futuro muito brilhante. Chauvelin comparou Antonelli a outros talentos excepcionais que as equipes de F1 procuram desenvolver, como Max Verstappen, que fez uma transição rápida da F3 para F1. Para a Mercedes, Antonelli parece ser um desses talentos raros, com potencial para se tornar uma estrela na categoria. O diretor também mencionou que a escolha do piloto não será influenciada pela posição da equipe na classificação competitiva, mas sim pela necessidade de ter os dois melhores pilotos possíveis e construir o melhor carro. Abre aspas. Se você acertar esses componentes, terá sucesso. Reforçando a confiança da Mercedes no futuro brilhante de Antonelli. Já Lewis Hamilton, ele também está entusiasmado com a estreia de Andrea Kimi Antonelli na Mercedes durante o primeiro treino livre do GP da Itália, mas destacou a importância de lembrar que o jovem piloto italiano tem apenas 18 anos. Antonelli, considerado por muitos como um possível sucessor do piloto britânico, vai pilotar um carro da mesma temporada pela primeira vez, depois de ter acumulado experiência com modelos mais antigos em testes privados. Hamilton expressou confiança no talento de Antonelli e reiterou seu apoio ao jovem piloto como uma opção para o futuro da equipe. No entanto, ele enfatizou a necessidade de não sobrecarregar o jovem com expectativas excessivas devido à sua pouca idade. Abre aspas. Ele é um daqueles jovens talentos promissores que surgem no esporte. É fácil esquecer, mas ele acabou de completar 18 anos, então tem uma carreira longa e brilhante pela frente. O heptacampeão também refletiu sobre o tempo que passou desde que conheceu Antonelli, lembrando de uma foto de 2018 em que o jovem, então uma criança, estava no grid enquanto Hamilton o cumprimentava. Agora vê-lo progredir para sua primeira experiência
em um carro de F1 é algo que Hamilton descreveu como emocionante, comparando a trajetória de Antonelli com sua própria estreia na F1, quando foi promovido para a McLaren em 2007 após vencer o campeonato da GP2. Hamilton sugeriu que a Mercedes poderia estar fazendo uma aposta semelhante ao dar essa oportunidade a um piloto tão jovem. Ele também ressaltou que o ambiente da Mercedes é propício para apoiar e desenvolver novos talentos, e acredita que Antonelli estará cheio de sorrisos após experimentar o W15, um carro que representa uma grande evolução em relação aos modelos anteriores que ele já testou. Hamilton concluiu dizendo que este será um momento marcante na carreira de Antonelli e que está ansioso para acompanhar o desenvolvimento do jovem piloto ao longo de sua jornada na Fórmula 1. O grupo de WhatsApp dos pilotos de Fórmula 1 foi palco de discussões intensas nesta quinta-feira, devido às recentes alterações nas zebras do circuito de Monza. Muitos pilotos expressaram frustração e insatisfação, considerando que as novas zebras planas representam um retrocesso significativo em relação ao desafio que o traçado anterior oferecia. A indignação entre os pilotos não se limita às mudanças em si, mas também à falta de consulta prévia por parte da Associação dos Pilotos. As modificações foram implementadas sem qualquer feedback dos pilotos, algo que foi visto como uma decisão unilateral por parte dos responsáveis de Monza, o que pode comprometer a essência desafiadora do circuito. Alex Wurz, presidente da GPDA, confirmou que houve amplas discussões sobre o tema no grupo de WhatsApp dos pilotos. Ele destacou que, embora ainda não tenha experimentado o novo layout, as zebras anteriores é um elemento fundamental do caráter de Monza, desafiando os pilotos a serem extremamente precisos. Abre aspas, essas zebras eram parte da identidade única de Monza. Modificar isso sem considerar a opinião dos pilotos parece um erro. George Russell, piloto da Mercedes, lamentou que a característica única das zebras na chicane Ascari tenha sido perdida. Segundo ele, as zebras anteriores, com suas depressões e elevações específicas, exigiam habilidade e ofereciam um desafio emocionante. Agora, com as zebras planas, ele teme que os pilotos possam simplesmente cortar a curva, diminuindo a complexidade da pista. Além da insatisfação com as mudanças físicas, os pilotos também demonstraram desconforto com a falta de comunicação e consultas sobre essas alterações. Russell expressou sua frustração afirmando que os pilotos frequentemente são os últimos a saber das mudanças e que é fundamental preservar as características únicas dos circuitos antigos. Daniel Ricciardo reforçou essa visão, elogiando o processo de consulta que ocorreu em Montreal, onde as alterações na pista mantiveram a essência do circuito. Ele acredita que se os pilotos fossem mais consultados, poderiam ajudar a preservar o patrimônio dos circuitos e até economizar dinheiro. Wurz concluiu que a GPDA estaria sempre disposta a oferecer feedback sobre projetos ou modificações nas pistas, ressaltando que isso poderia evitar discussões precipitadas e preservar o valor histórico e o desafio técnico dos circuitos clássicos. Mas e aí, você do outro lado já sabia que os pilotos tinham um grupo de WhatsApp? E vocês estão nessa junto com eles? Deixe aqui nos comentários! E você concorda com o diretor da Mercedes sobre Antonelli? Será que este menino prodígio tem realmente um futuro brilhante dentro da Fórmula 1? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E se sim, como que devemos lidar com um jovem talento? Já tem que aguentar a pressão desde cedo? Ou será que tem que dar aquela maneirada e deixar o fluxo seguir normalmente? No mais, muito obrigado pela sua audiência, e eu peço pra você, curte, comenta, compartilha, o famoso triplo C. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira, se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 50 mil inscritos. Clica no sino de notificação para você ser notificado na palma de sua mão do conteúdo diário do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou o Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.